Olá, que prazer poder estar com você, compartilhando mais uma vez este tempo tão precioso que é a palavra do Senhor. Que você realmente possa desfrutar desse tempo com alegria aí na sua casa. Eu tenho certeza, quem sabe aí no seu equipamento eletrônico, um tablet, um celular, porque hoje a mídia está tão aberta e tem tantas possibilidades que você realmente pode estar compartilhando essa palavra em vários lugares diferentes. Que Deus realmente possa enriquecer o seu coração. Essa é a minha oração realmente para você neste momento que nós estamos aqui com este programa Andando com Cristo através da TV Grandourados. E nós temos vários parceiros que estão conosco, pessoas que colaboram para que este programa aconteça. Este programa é um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Dourados. A nossa igreja está ali, é chamada como Igreja do Relógio, fica ali na Marcelino. Então vai ser um prazer tê-lo conosco quando você quiser nos visitar. Temos culto todos os domingos da manhã às 9 horas e aos domingos à noite às 19. Então sempre é um prazer poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Fique conosco porque hoje nós vamos compartilhar algo tremendo para o seu coração. O tema de hoje é chovendo pão do céu. Olha que tema interessante, chovendo pão do céu. E o texto, se você quiser preparar a sua Bíblia aí, enquanto nós vamos ali para os nossos comerciais, o texto está em Êxodo, capítulo 16, do versículo 1 em diante. E aí daqui a pouco nós vamos compartilhar esse texto com você. Vamos falar sobre essa suficiência da graça de Deus sobre as nossas vidas. Então o tema é chovendo pão do céu. Fique conosco, assista aí os nossos comerciais, que daqui a pouquinho nós voltamos para compartilhar essa palavra para você, para a sua vida, para o seu coração e para a sua família. Deus te abençoe, até daqui a pouco. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg é administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Muito bem, estamos de volta. Que alegria tê-la conosco. E hoje eu quero compartilhar com vocês o seguinte tema, chovendo pão do céu. Está em Êxodo capítulo 16, do versículo 1 ao 36. Bom, está aqui o texto, eu vou estar lendo para vocês. E a palavra do Senhor nos diz o seguinte: partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e o Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois de saírem da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhe os filhos de Israel: quem nos dera, tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão.
Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos enviarei, que vos farei chover pão do céu, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Então disse Moisés a Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós, para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isto quando o Senhor, à tarde, vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava e toda a congregação dos filhos de Israel olharam para o deserto, eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial pela manhã. Jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros: que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. E eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, 1 gomer por cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com 1 gomer, não sobejava ao que lhe colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podiam comer. Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém deu bichos, e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia colher e comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 gômeres, para cada um. E os principais da congregação vieram e contaram-no ao Moisés. Respondeu-lhe ele: isto é que disse o Senhor: amanhã é repouso, é santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no forno, cozei-o, e o que quiserdes comer ou cozer em água, cozei-o em água. E tudo que sobrar separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram-no até pela manhã seguinte, quando Moisés ordenara, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique onde está, ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Deu-lhe a casa de Israel o nome de Maná. Era como semente de coentro, branco e de sabor como bolos de mel. Disse Moisés: esta é a palavra que o Senhor ordenou:
dele encherás um Gomer e os guardará para vossas gerações, para que vejam pão como que vos sustentei no deserto, quando vos tirei do Egito. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete nele um Gomer cheio de maná, coloca diante do Senhor, para guardar-se as vossas gerações. Como o Senhor ordenara a Moisés, assim Arão o colocou diante do testemunho para o guardar. E comeram os filhos de Israel maná 40 anos, até que entraram na terra habitada. Comeram maná, até que chegaram aos limites da terra de Canaã. Gomer é a 10ª parte de um efa. O texto, eu sei que ele é grande, mas é uma história. E nós precisávamos ler essa história para vocês, que está aqui no capítulo 16 de Êxodo. Então, chover pão do céu, o que é isso? O que representa isso hoje para a nossa vida? Deus, ele tem infinitos suprimentos de graça em Cristo para atender todas as nossas necessidades. Mas eu e você diariamente devemos fazer um esforço para nos apossar desse suprimento diário. Deus deu a eles codorninhas à tarde, carne para comer, e ao amanhecer, o grande milagre do maná, pão que caía do céu. Isto é o suprimento, é a graça, é Deus mostrando que quando Ele muda a nossa história, é Ele quem sustenta as nossas vidas. Você é alvo da graça, do amor e da misericórdia de Deus, mas você deve confiar plenamente no suprimento que o Senhor tem para a sua vida, para a sua família e para tudo aquilo que cerca você. Então, em primeiro lugar, Deus, ele leva muitas vezes as nossas vidas a lugares de necessidade para que você busque a Ele para suprir essas necessidades. Por que Deus permitiu o deserto ao povo de Israel? Por que o deserto? Para que aquele povo aprendesse a depender de Deus. Aquele povo era muito autossuficiente, acreditava muito naquilo que eles podiam fazer. E Deus estava ensinando aquele povo que eles deveriam aprender a depender daquilo que Deus era e a forma como Deus agiria na vida deles. Por isso, eu e você devemos buscar de todo o nosso coração entender isso. Então, em primeiro lugar, Deus nos leva a lugares de necessidade para que você e eu possamos buscá-lo para suprir essas necessidades. O deserto, aquele momento, é para que o povo aprendesse a depender de Deus. Num primeiro momento, eles reclamaram. Eles disseram: por que o Senhor nos tirou da terra do Egito? Por que nos trouxe para cá? Nós estamos com saudade da carne que nós tínhamos para comer lá. E você nos trouxe para morrer aqui no deserto. Por que não nos matou lá? Porque estaríamos lá, junto das nossas panelas, da carne. Por que isso? É a dependência, olha só, da escravidão. Eles estavam dependentes da escravidão. E Deus estava querendo mostrar para eles o quanto eles deveriam aprender a ser dependentes de Deus. Por isso, Deus muitas vezes nos permite certas circunstâncias para tratar o nosso coração, como Deus estava tratando aquele povo no deserto. Então eu tenho algumas perguntas aqui para vocês. Preste bem atenção nisso. Quando você reconhece uma necessidade na sua vida, quais são as suas escolhas? Você passa a resmungar, a reclamar, a falar mal, se tornar uma pessoa amarga? Ou você busca o Senhor em oração, tentando entender a vontade de Deus e agradecer a Deus pelas coisas que estão ao seu redor? Então, aí está a primeira questão. O porquê Deus muitas vezes nos permite passar por circunstâncias, para ver onde está o nosso coração. O coração daquele povo ainda estava no Egito. O coração daquele povo não estava em Deus ainda, estava no Egito. Por isso que aquele povo ainda queria estar no Egito, e Deus mostrou isso a eles. Deus já sabia onde estava o coração deles. Quem não sabia era o povo. Então a necessidade, ela não está mudando quem Deus é. A necessidade está mudando quem eu sou. Está me ensinando a ver aonde verdadeiramente está o meu coração. Ou seja, na hora do problema, na hora do enfrentamento, na hora da perda, na hora do confronto, quem eu realmente busco? Eu busco a mim mesmo com as minhas angústias, com as minhas murmúrias, ou eu busco a Deus
colocando a minha vida na presença de Deus, aprendendo a depender de Deus? Então, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é: o resmungo, ele revela também a condição interior do nosso coração. E é isso que você tem que compreender. Você, quando está resmungando, você está revelando aonde está verdadeiramente o seu coração. E o resmungo, ele tem uma maneira de se espalhar entre o povo de Deus e entre as pessoas. Então fique atento. Sabe por quê? Preste bem atenção. Você está passando pela necessidade, está vendo alguma circunstância, se torna uma pessoa amarga, você começa a reclamar. Quando você passa a reclamar, você começa a influenciar outras pessoas. E aí, de repente, quando você vê, todas as pessoas que estão em volta de você estão tendo uma visão pessimista sobre a vida. E é isso que eu quero que você leve nesse primeiro momento que nós estamos pensando. Quando nós não entendemos os princípios de Deus, nós passamos a resmungar. Então, os murmuradores, eles costumam enxergar o quão bom, eles não costumam, né? Os murmuradores costumam exagerar o quão boa era a vida quando eles foram escravizados pelo pecado e não conseguem ver os benefícios eternos de confiar em Deus. Os murmuradores, eles continuavam presos com seu coração lá no Egito e não conseguiam ver o que Deus estava fazendo na vida deles. E eu quero que você entenda isso. Quando nós estamos murmurando, nós não compreendemos esta graça maravilhosa, essa presença plena de Deus em nossa vida. Mas aguarde um pouquinho, que daqui a pouquinho nós temos mais para o seu coração e para esta reflexão para a sua vida. Aguarde, fique com os nossos colaboradores, nós já voltamos. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Muito bem, retornamos aí com os nossos colaboradores, nossos comerciais, e estamos falando Chovendo Pão do Céu. E no primeiro bloco trabalhamos essa ideia da importância de entendermos a graça de Deus frente às murmurações da vida. O povo murmurava muito. Bom, em segundo lugar, quando você olha para o Senhor, verá que sua graça e glória, elas são suficientes para a sua vida. Sua graça e sua glória são suficientes para a sua vida. O que Deus estava tentando ensinar para aquele povo era a dependência. E é o que nós temos mais difícil. Nós muitas vezes sabemos quem é Deus, até participamos de uma igreja, lemos a Bíblia, mas não dependemos de Deus. Temos o nosso coração resistente. Nós temos que entender, quando Deus é Senhor das nossas vidas, tudo que está ao nosso redor, tudo pertence a Ele. E nós temos que aprender a depender dEle. Ser plenamente dependentes de Deus, porque Ele é Senhor de tudo. Senhor da nossa história, Senhor da nossa família. E mesmo quando as coisas não vão como você quer,
dentro da sua casa, na sua família, dentro da sua história, você tem que entender, Deus é Senhor absoluto. Aquele povo estava passando por dificuldades. Quem que supriu as necessidades deles? Foi Deus. Deus estava tentando mostrar que Ele é suficiente, que nós não precisamos de mais nada, simplesmente precisamos de Deus. Eu e você precisamos dele. Então, nesse segundo lugar aqui, nesse segundo ponto, quando você olha para o Senhor, para o nosso Deus poderoso, verá que sua graça e glória, elas são suficientes para a nossa caminhada. Então chega de reclamações. Quem se queixa demais, quem reclama demais, quem vive murmurando, na verdade, ainda não compreendeu essa graça maravilhosa de depender de Deus, de saber que Deus é tudo para nós. E ainda, pensando sobre isso, eu quero trabalhar aqui o terceiro ponto. O maná, esse pão que desceu do céu, ele aponta também para Jesus, o verdadeiro pão da vida, que desce do céu para satisfazer a nossa alma. Lá no Evangelho de João, capítulo 6, fala exatamente disso. Jesus diz, eu sou o pão da vida. Ele é o pão que desceu do céu para nos dar plenitude. Se nós queremos encontrar plenitude na nossa vida, essa plenitude está em Cristo. E a plenitude é a satisfação. Tem muitas pessoas que têm tudo e se sentem insatisfeitas. Tem muitas pessoas que têm pouco e se sentem insatisfeitas. Tem muitas pessoas que não têm nada e são plenas. Como é que pode isso? Porque encontrar em Cristo a plenitude para a sua vida. E isso é dependência. Não é ter o que eu quero, mas é ter a presença plena desse Deus em minha vida, me suprindo em tudo que eu preciso, porque Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, nós precisamos de Deus. Somente em Deus nós vamos encontrar tudo o que nós precisamos. Todo o nosso sustento, a alegria para a nossa caminhada, para tudo o que vem a ser a nossa vida. Então, quando eu e você aprendemos a entender que Cristo Jesus é a suficiência, nós temos uma mudança plena e radical na nossa vida. Jesus Cristo é a suficiência de Deus para o mundo. Ele mandou o seu Filho, é o pão vindo do céu para a nossa miséria. Nós estávamos aqui desesperados, sem ter o que pudesse mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Deus enviou o seu Filho ao mundo, como um ato de amor. E Ele se tornou o pão vivo que desceu do céu. E quando nós nos alimentamos dessa verdade que é Jesus, Ele é suficiente para tudo o que nós precisamos. Ele é o nosso alimento. Ele é o nosso verdadeiro alimento. Quando nós nos alimentamos dessa verdade que é Jesus, nós passamos a ter uma perspectiva diferente de tudo que está ao nosso redor. Há uma verdadeira libertação no nosso coração. Há uma verdadeira libertação para que possamos amar as pessoas, estar com as pessoas. Então Ele é suficiente. O que é o verdadeiro maná? É o pão vivo, que é Jesus. Então eu e você precisamos de Cristo. Abra o seu coração, pense nisso. Pense o quanto eu e você precisamos de Jesus para que a nossa vida não seja uma vida de reclamação, de insatisfação vazia, sempre com saudade das coisas que eram, não conseguindo experimentar o bom do hoje, o bom do agora, o bom de saber que somos do Senhor e podemos viver plenos no Senhor. E, em último lugar, você deve diariamente fazer um esforço para se apossar daquilo que Cristo é, como um pão para a sua alma. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse esforço? É se alimentar da verdade. Como é que nós nos alimentamos da verdade? Palavra. E isso exige de nós compromisso, exige de nós dedicação, exige de nós disciplina. Então eu preciso me dedicar, eu preciso me envolver com aquilo que vem a ser a palavra do Senhor. Quando eu faço isso, eu passo a ter um crescimento espiritual, eu passo a ter um desenvolvimento espiritual. E eu passo a estar satisfeito com o Senhor. E é isso que você tem que entender. A satisfação é exatamente a vida do Senhor em nós, para que eu não tenha uma vida vazia. Uma vida onde eu reclame da minha família, reclame do meu lar, reclame da cidade, reclame de tudo. Tem pessoas que são altamente pessimistas. Acham que tudo o que está acontecendo
com ela e por causa dela. Quando nós temos Cristo, pelo contrário, nós encontramos uma alegria, uma satisfação, uma razão, uma verdade na vida. E Jesus é essa satisfação. E como que eu tenho que fazer para que essa satisfação seja plena? Eu tenho que me alimentar da palavra. Eu tenho que ter uma vida de oração. Eu tenho que buscar um lugar onde a minha vida seja plena e repleta. E nós chamamos esse lugar um lugar de comunhão de igreja. Aonde o povo está ali. Não é um povo perfeito, não é um povo que não tenha falhas, mas é um povo que encontra plenitude, graça, misericórdia, provenientes de um Deus de amor, que quer alcançar, abençoar e tocar o seu coração. Por isso, viva intensamente para esse Deus. Entregue-se plenamente a esse Deus, porque Ele é a satisfação que você precisa para a sua caminhada. Então fique conosco mais um pouquinho, que no último bloco nós vamos ter uma oração. Eu queria que você participasse dessa oração. Queria que você colocasse já, pensasse na sua família, em tudo que é a sua vida, e começasse a pensar o quanto Cristo tem que ser suficiente para você. Então aguarde só um momentinho, que nós já retornamos com o último bloco nosso para fazer uma oração com você. Deus te abençoe. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hilda Bergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações, 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Eletrocar Centro Automotivo, uma empresa que possui profissionais especializados e altamente treinados para cuidar do seu veículo. A Eletrocar trabalha com mecânica em geral, autoelétrica, injeção eletrônica, carburação e ignição, e a Eletrocar possui uma loja de autopeças para todas as marcas e modelos, baterias com garantia e durabilidade, troca de óleo com as melhores marcas do mercado. E se você vai viajar, fale com o amigo Clorival e deixe o seu veículo nas mãos de quem entende do assunto. Eletrocar, Rua dos Missionários, número 784, em Dourados. Mais informações, 3422-7507. Olha que maravilha, chegamos aqui no quarto bloco, encerrando aqui a nossa mensagem do dia, chovendo pão do céu. Entender a suficiência da graça de Deus para as nossas vidas. O texto baseado lá em Êxodo, capítulo 16, e fazendo uma citação também de João, capítulo 6, para nos fazer lembrar que Jesus Cristo é o pão que nós necessitamos. Nele está a nossa suficiência. Quando nós somos suficientes em Cristo, há uma plenitude, uma alegria, uma certeza. Eu quero convidar você nesse momento para orar com você. Colocar a sua vida, a sua família, o seu lar na presença do Senhor. Como nós precisamos derramar o nosso coração. E olha, o Senhor quer ser Senhor da tua história. Clame ao Senhor nessa tarde. Diga, Senhor, eu tenho sido uma pessoa que tenho mais reclamado, tenho murmurado, não compreendo, Pai, essa suficiência, mas eu quero compreender. E eu entendi essa tarde e nesse momento que essa suficiência é Jesus. Então, que você possa abrir o seu coração para essa linda suficiência que é Jesus. Eu quero orar com você. Quero convidar você, a sua casa, aonde você estiver, para orar com você. Aonde você está aí? Feche os seus olhos. Eu quero clamar que Jesus Cristo, o Senhor, possa ser aquele suficiente para a sua vida.
Obrigado, Pai, pela sua palavra. E obrigado, Senhor, por nos revelar de forma tão linda e límpida que aquele povo que saiu do Egito era um povo que estava com seu coração no Egito, apesar de ver toda a manifestação do seu poder. E o Senhor permitiu a eles os momentos de dificuldades para que eles pudessem aprender a depender do Senhor. E o Senhor nos ensina que a revelação maior dessa dependência é através do Teu Filho Jesus, que o Senhor também enviou a nós como um pão vindo dos céus para nos dar vida e suficiência para a nossa caminhada. E nós precisamos nos alimentar dessa verdade que é Jesus, através da palavra, a Tua palavra, a Bíblia, através deste momento de oração. E nós clamamos, Senhor, que cada um que está nos ouvindo possa ser tocado também com esta verdade. Ó Deus de amor, que através do Seu Espírito Santo, esses corações possam ser alcançados pela Sua graça e misericórdia, Pai, e se render à autoridade e um nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus, e compreender que em Cristo Jesus está nossa plena suficiência. Obrigado, Pai. Obrigado pela Sua palavra, obrigado por esse tempo, obrigado por esse programa e obrigado pelo alcance que tem esse programa. Que ele possa estar abençoando corações, vidas e famílias. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe ricamente, ricamente mesmo. Saiba, Deus quer muito mudar a sua história. E que você, nessa tarde, com essa passagem bíblica de Êxodo capítulo 16, possa aprender que o pão, que choveu o pão do céu, é o princípio de entendermos que Deus nos dá o que precisamos e nós temos que depender dele. E a nossa maior dependência revelada está em Cristo Jesus, que é o pão vivo que veio para nos dar a plena satisfação para essa caminhada da vida. Deus te abençoe, abençoe sua casa, o seu lar. Fique com Deus. Um grande abraço e até o próximo programa.